Então tá bom, hoje é dia 27 de abril de 2025. Na Casa Espírita Jesus Cristo aqui em Interlagos. Nós vamos elevar o pensamento a Deus Jesus, agradecendo pela oportunidade de nos reunirmos novamente e de tratarmos desses assuntos que muito nos interessam na nossa vida do dia a dia e nas reuniões e na prática do Espiritismo e da mediunidade. Nós pedimos que Deus Jesus possa enviar para nós os mentores, os espíritos protetores e aqueles irmãos que, porventura, possam aproveitar de algo que nós discutimos aqui. Sejam todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus e também os seus instrutores, com os seus alunos, por assim dizer, possam ficar à vontade e usufruir também os mentores iluminados nos inspirarem. Graças a Deus e a Jesus, nós estamos dando início a mais um estudo aqui do curso de Espiritismo. Nós tínhamos parado, né, por assim dizer, estávamos falando sobre as dimensões fluídicas. Vocês se lembram? Marli está bem? Está com sono, né? Não, relaxando. Dimensões fluídicas, vocês viram aí? Sim. Nós tínhamos parado lá pela página 5 e como a gente vai discutindo vários assuntos no meio do caminho, nós vamos falar aqui. Nós temos um monte de dimensão fluídica. O que nos interessa aqui é vocês lerem essa parte que a gente já comentou, mas nós temos uma parte que nós precisamos entrar logo, tá bom? Que é a evangelização e a doutrinação, tá? Vai começar lá na página 11. Para a gente entrar nessa questão, pessoal, eu vou me reportar lá, página 7, mas vocês não precisam nem se preocupar com a página 7, que é uma coisa que a gente já comentou algumas vezes, mas é bom frisar algumas coisas se vocês tiverem dúvida, tá bom? Então a gente sabe o seguinte, ó. Nós entendemos assim, em algumas religiões cristãs, principalmente na católica, o pessoal fala sobre a trindade, né, divina, né? Então eles falam sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Isso é um entendimento que não está errado, mas é o que se podia fazer na época. Isso tem já milhares de anos. Só faltava entender sobre Jesus, tá? Porque essa história de Pai, tá bom? E do Espírito Santo já se sabia antes. Não sabia-se sobre Jesus. O que essa questão toda quer dizer é que nós estamos falando de Deus, né? E de espíritos, nessa tal trindade, tá bom? Espírito Santo, não é que ele não exista, é que não existe o Espírito Santo. Entendeu? Existe Espíritos Santos. Todo espírito que trabalha para Deus Jesus, ele é, por assim dizer, santificado, mas por falta de vocabulário. Então, o que é um Espírito Santo? Todo aquele que trabalha para Deus Jesus, tá? Sem nada em troca, aqueles iluminados, superiores, que existem desencarnados, em sua grande maioria, e também encarnados. Mas nós temos uma trindade que governa o universo. Nós falamos sobre isso. E nós estamos repondo para poder entrar lá na questão da doutrinação, porque nós estamos falando de evangelização e doutrinação. Só pode se evangelizar espírito, né? Antes de espírito não existe evangelização. Então o que existe no universo que controla ou compõe o universo como principais? E tudo advém deles depois. Deus, espírito e matéria, certo? A matéria, ela é conhecida pela humanidade da Terra, ainda muito pouco. Ela é conhecida como tudo que existe é composto por átomo. Tá bom? Mas isso é uma história muito antiga. Isso deve ser do século XVI, XVIII, não lembro agora. Mas é uma história muito antiga. Recentemente, assim, há uns 50 anos, 40 anos atrás, a ciência começou a perceber que existia alguma coisa além do átomo. Começaram a querer estudar melhor o átomo, tá? A gente sabe que a menor partícula do mundo, né? A ciência falava do universo, o átomo. E não é nada disso, é porque a gente tem um orgulho, né, medonho de achar que Deus criou o universo só para nós que estamos na Terra. É um absurdo, né? Porque
é um infinito, o nome já diz, né? É infinito, de planetas e sistemas estelares, solares, galáxias. Só a Terra ser um lugar onde tem a vida inteligente e até desdenhar de Deus, porque nós somos muito pequenos. Você vê os terrores, as coisas ruins, as coisas erradas, né, que tem nesse planeta. Você fala, pô, mas Deus criou uma humanidadezinha na Terra, né, para aproveitar o universo inteiro, mas um povo tão medíocre, né? Então, nossa, mas que criação estranha, né, meu? Todo mundo, a maioria, é tudo ignorante, tudo violento, né? Tudo ligado à matéria. Não, é que nós estamos em um planeta de zilhões, porque não tem número de planetas, e até desse tipo de planeta que nem a Terra, tem uma infinidade de mundo de prova e expiação. Então, você imaginar que em um lugar onde a gente não consegue alcançar, e a nossa ciência não alcançará, tá? As viagens para mundos de prova e expiação saindo da Terra são impossíveis de alcançar. Então veja como a sabedoria divina. Por mais que você consiga na Terra desenvolver ciência, como o mundo de prova e expiação, você não consegue viajar para um mundo de prova e expiação e visitar, para ver outros seres humanos como nós. Isso pode dizer da nossa classificação, tá? Ou seja, quando a Terra conseguir viajar acima da velocidade da luz, ou algo até que a gente nem sabe ainda o nome, nós já não seremos mais prova e expiação. Né? Então nós não vamos conseguir alcançar um outro mundo que a gente possa visitar seres humanos na mesma categoria que nós, na mesma classificação, no mesmo estágio evolutivo. Tá? Isso é impossível. A gente só consegue fazer isso de uma forma: visitar um outro mundo. Olha, tem balinha hoje. Morrendo. Hã? Morrendo. É Marina? É, mais ou menos isso, né? Em espírito, né? Em espírito, tá? Quem que mandou uma balinha para mim? Não. Obrigado. É que eu não sei se for espavar agora. Não é. Mas a gente alcança esses mundos, mas só de uma forma, tá? Espiritualmente. Você não precisa, necessariamente, você não precisa desencarnar. Embora o Zigomar esteja certo, né? A maior parte de nós só vai conseguir fazer isso depois que morrer. Mas a gente alcança esses mundos mesmo encarnado, tá? Como que a gente faz isso? Desdobramento? Desdobramento. Hoje você tá afiada, né? Estudou, né? Foi estudiosa, né? A vida inteira dando bronca nos alunos para prestar atenção, tem que prestar atenção. Aposto que se eu perguntar o que é Deus, você já sabe. Sem a Maria ajudar. Olha lá, colando. Sem fazer cola. Não, ô, Lívia. Deixa eu ver como é que você está de memória. Vai, me Lívia. Ela olhou lá dentro. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Você pegou um rabo de olho ali ou foi? Só o início. Foi seca. Foi Eu não seca. lembro sempre da primeira palavra. Viu? Primeira eu lembro. Aí, Pronto, tá quando vendo? eu lembro a primeira, eu lembro de tudo. Agora os colegas não precisam mais ficar cantando, né? Passando cola, anotando nas costas da mão para mostrar para você. Por Uma isso que causa primária eu- de todas as coisas. Por isso que eu sempre perto dela, mas vou tatuar. É por osmose, né? Entendeu? Eu vou tatuar. Tá vendo? É por osmose. Aí, nós atingimos esses mundos também encarnados, tá? No desdobramento do sono. Boa noite. Boa noite. Oi. Boa noite. Pode. Se você arrumar se você tiver com sorte, arrumar um lugarzinho. Boa noite. Boa noite. Fala, Ricardão. Ricardo. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Como é? Tudo bom? Peraí, oi. Oi, Júlio. Juliano? Juliano. Bem? Bom, e você? Tudo bom, graças a Deus. É Juliano ou é Júlia? Juliana? Juliano. Tem a Ana. Bom, a gente chegou atrapalhando, né? É, chegamos causando. Bom. Isso é. Eu tô cada vez melhor, eu sei. Graças a Deus, bem também. Oi. Tudo bem, Tudo Júlia? bom? Tudo. Graças a Deus. Onde que você? E aí, Jorginho? Beleza? Filha. Essas filhas acabando a gente. Ué, como que a Ana chegou? Tudo, e você? Tava chegando junto. Você veio de carona? Não, não junto. Tudo bom, Aninha? Graças a Deus.
Vocês podem se acomodar aonde vocês quiserem, Será que eu sento aqui? aonde vocês acharem cadeira, mais perto, mais longe. Senta aqui, eu sento ali. Então, O sonho é aquela lá mesmo que você falou? Flores? vamos lá? Nós estamos falando para o pessoal aqui que nós vamos passar a falar de evangelização e doutrinação de espíritos. E para isso nós temos que lembrar, né, repassar um pouco as coisas, porque fica muito tempo, às vezes a pessoa faltou. Então nós estamos falando entrando na história do princípio inteligente, porque nós vamos cuidar de espírito. Tá bom? Então nós temos a seguinte situação. Tudo abaixo de Deus, eu estou falando, tá? Tudo abaixo de Deus evolui. Tá legal? Tudo evolui. Mas só o espírito consegue evoluir e se elevar a Deus, tá bom? Então nós temos Deus, espírito e matéria. Tá certo? Muito bem. Esses camaradas aí, espírito, só ele que consegue se evangelizar para chegar a Deus, tá? Então nós temos que entender o que é evangelização. Beleza? Primeira coisa, o que é evangelho? Vocês pensaram que eu ia perguntar o que é evangelização, né? A Regilane estava doida para responder porque ela estava ensaiando. Porque eu já falei o que é evangelização. Por exemplo, pelo menos quase toda reunião mediúnica, a gente antecede a reunião da prática a leitura do Evangelho, né? Um capítulo do Evangelho, um trechinho lá do ensinamento de Jesus. Tá certo? E ali nós temos a leitura do Evangelho, que é para nós termos contato com o ensinamento de Jesus. Tá certo? E tem gente que tem até curso, tá? Para expositor de Evangelho. Pessoa que vai ler o Evangelho, expor o Evangelho e tal. Quando o cara está ali na tarefa de ler o Evangelho, expor o Evangelho e explicá-lo, por assim dizer, quem é que ele está evangelizando? Ele mesmo. Ele mesmo? Ele mesmo? Quem mais? Quem mais ele está evangelizando? A palavra, né? Quê? Pera. Aí todos A os palavra. espíritos também, né? Tá Não, lá. quem ele está evangelizando? Ninguém. Então, ele não está evangelizando ninguém, nem ele, viu? Só se evangeliza quem pratica o ensinamento de Jesus. Mas a pergunta que eu fiz é o que é evangelho? Acho que o evangelho é a doutrina de Jesus. Eu acho que é um composto de ensinamentos que forma uma doutrina, assim como a codificação de Kardec, né? Mas é uma doutrina, um monte de ensinamentos que Jesus passou, uma doutrina de Jesus. Eu acho que é isso. É isso. O que mais? O evangelho significa boa nova, né? Então, O evangelho advém de uma palavra grega, tá? Que misturou tudo lá com o hebraico da época de Jesus. E evangelho é boa nova, é uma boa nova, uma notícia nova. Tá certo? Esse é o significado da palavra evangelho. Por que ela se chama evangelho? Porque realmente Jesus trouxe notícias novas. Tá certo? E qual foi a notícia nova que Jesus trouxe naquele mundo em que ele chegou? No meio dos judeus, que tinham história de 2, 3, sei lá quantos milhares de anos, desde que Abraão saiu de lá, da terra dele, tá certo? Porque recebeu uma mensagem e foi procurar a terra, que depois se tornou a terra prometida, né? E que também depois se tornou com um nome próprio, né? Que era Canaã. Quando ele saiu de lá, ele saiu, se eu não me engano, tá? Porque isso não faz parte do curso, mas a gente tem que melhorar nosso cabedal de conhecimento. Ele saiu de um lugar que chamava Ur. Esse Ur pertencia a uma outra civilização, tá? Até ali não tem história sobre hebreus. A história sobre hebreus começa a ser contada a partir de Abraão. Tá bom? Então Abraão sai da terra dele, tá bom? E vai em direção a uma terra, mas a ideia dessa viagem não é conquistar uma terra, é sair pelo mundo, tal e qual mais ou menos ensinou Jesus no capítulo 16 de Marcos. Lembram disso? É famoso, principalmente com os evangélicos, nossos irmãos, eles falam, eu estou no ID de Jesus. Vocês lembram do ID de Jesus? Ide por toda a terra e Pregar o evangelho. pregai o meu evangelho. Toda a humanidade.
Levem então a notícia nova para todas as nações. E ele fala mais, ele fala para todas as criaturas. Então, se você não gosta de cachorro, gato, pato, galinha, marreco, tá bom? Toma cuidado para não tratar mal. Não gosto, beleza, mas procura não tratar mal. Porque todas as criaturas abaixo de Deus precisam de evangelho. Tá? A boa nova de Jesus é para todas as criaturas, especialmente para os espíritos, é lógico, tá? Mas quando você se evangeliza, como você faz para se evangelizar? Com boas ações. Hã? Praticando bem, né? Praticando o ensinamento de Jesus. Tá? Não é só praticando bem, tá? Praticando o evangelho de Jesus é um conteúdo grandioso, porque você não precisa ser cristão. Mas se você pegar o ensinamento de Jesus integral e fazer o que ele faz e acreditar naquilo, você vai se surpreender. E eu conheço pouca gente que faz isso. Porque você vai pegar algumas coisas que Jesus fala e você consegue fazer. Tá bom? Por exemplo, se você tentar, dependendo do tempo que você tem de existência como espírito, que significa as suas experiências, o seu psiquismo, ou, em resumo, o tempo que você tem como espírito existente, se você pedir para parar a chuva, você para. Beleza? E isso não é difícil, dependendo de que espírito você é. Mas você precisa aprender também que o Evangelho de Jesus não é só fazer isso. Não é andar sobre o mar. Então, uma das histórias mais difíceis que tem no amor, que Jesus ensinou, está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que é? Amar os vossos inimigos. Amar os vossos inimigos. Amar os inimigos é um negócio sério. Evidentemente que ninguém conseguiria amar os inimigos como você ama sua mãe, tá legal? Mas é um trabalho, tá? Porque a relação que você tem com o inimigo não é também igual da mãe. Está dentro de casa, não tem a criação, não tem os irmãos, os filhos, etc. Mas presta atenção numa coisa. Se você não amar os inimigos, o que de diferente você está fazendo dos gentios, ensinamento de Jesus? Porque os gentios eram tratados muito mal pelos judeus, como se fosse um povo inferior, tá? Que não acreditava em Deus, no Deus Pai único, tá? Então eles eram considerados assim inferiores nesse sentido espiritual, como se fossem povo pagão ou semipagão, ateu, o que a gente quiser usar hoje, tá legal? Mas presta atenção no seguinte: se você não amar quem fala mal de você, quem te traiu, quem foi infiel com você, quem xingou você, tudo que você vê no dia a dia hoje. Tem um monte de coisa do dia a dia de hoje que não tinha no dia a dia de Jesus. Tá bom? Mas Jesus não foi um profeta qualquer. Ele sabia das coisas infinitamente no futuro e de memória infinita para o passado. Eu já falei para vocês que Jesus deve ter uma idade assim que não dá nem para fazer contabilidade, né? Tá bom? Para você chegar a ser um espírito superior, que vai passar a ser puro e não vai precisar mais reencarnar, e vai nem precisar de perispírito, que é a segunda morte, que é um negócio muito complexo, para você chegar a esse ponto, você tem que ter muitos bilhões de anos de existência como espírito. Agora pensa um cara que além desses bilhões de anos para ser puro, já chegou no patamar de conhecimento e de evangelização e inteligência de criar sistema solar, de criar constelação. Então imagina a idade desse cara. A gente não tem, os nossos sentidos aqui na carne não conseguem, não propiciam nós entender nem Jesus. Por isso a gente tem dificuldade de entender Deus. Tá bom? Então Deus, Espírito e Matéria, nós vamos passar a como chegamos a Espírito. Como é que nós chegamos a Espírito? Júnior, tá com sono? Não, só estou fazendo umas pressas aqui para ver se dá uma Melhorada para você? melhorada. Tá, mas você está com dificuldade para concentração, não? Um pouco, mais uma pressão. Sinto mais uma pressão. Mas vamos lá, como é que a gente chega Não, fica sossegado. Bebe uma aguinha aí, vai no banheiro, né? Ó,
como que, se nós temos experiência como espírito, tá bom? A gente tem que entender como nós chegamos a ser espírito. Então o espírito já nasce espírito. Como é que é esse negócio? Né? Aonde que iniciou a nossa trajetória como espírito? Vocês sabem? Nos reinos, Como espírito? Fala de novo. Não, eu sei que é pela sequência de fatos que foi criado, né? Primeiro a gente era minério, depois a gente foi passando para, né? Esse processo. Mas quando a gente minera, a gente já é espírito? é um princípio, né? Não, então funciona assim. Não, você foi até bem aí na foto. Já é a segunda vez que você está bem na foto hoje, tá uma coisa absurda. Daqui a pouco você vai ter que vir aqui para frente explicar as coisas. Que é o seguinte, ó. Ninguém sabe como foi criado e quando foi criado o primeiro espírito. Isso é coisa de Deus, tá? E ainda nós não temos condições, principalmente na carne, de entender isso. Então isso é considerado, entre aspas, por falta de vocabulário, um dos segredos que não cabe para nós ainda discutir. Mas como espíritos, nós começamos como princípio inteligente, tá bom? Princípio inteligente. O princípio inteligente é considerado, na Terra, o átomo. Mas espiritualmente, nós temos que considerar o princípio inteligente. Porque o princípio inteligente advém do fluido universal. Tá bom? Ele vem lá de quem? O fluido universal. De? Deus. Eu já percebi que vocês sabem as coisas, mas tem medo de falar. Tem medo de passar vergonha. Não vai passar vergonha aqui, viu? Porque se vocês não participarem, vocês dormem. Vocês não dormem só porque o assunto eu falo demais. Vocês dormem porque também tem fluidos de espírito que não estão bem e que estão junto de nós. Aqui no ambiente, entendeu? Então você vai ficar com sono, dor de cabeça, isso pode acontecer. Então se vocês participam, vocês não dormem e se vocês não dormirem, eles vão desistir de querer adormecer vocês. Tá legal? Então, o que nós falamos agora do princípio inteligente? Vem do fluido. Fluido. Do fluido Universal. Universal, é. universal. Se o princípio inteligente vem do fluido universal, como foi criado, por exemplo, o planeta onde você mora? É importante, tá? O planeta que nós vivemos, ele está ligado a um sistema solar. No universo não é tudo que é sistema solar, tá? Nós temos sistema solar, temos constelação, temos uma infinidade de sistemas aí, por exemplo, de lugares que não precisam do Sol para calor. O nosso é assim, sistema solar. Mas você pode ter um sistema planetário sem um Sol parecido com o nosso, ou igual ao nosso, ou de longe parecido com o nosso. Existe um monte de monte de tipo de planeta, tá? Ele já sabe. E aí, nosso sistema, vamos fazer uma experiência agora, tá? Quem tem a mediunidade, pode fazer um exercício, porque o nosso curso ele é prático, ele é teórico e prático, tá? De acordo com o que nós estamos avançando, existem possibilidades, ou chances, existe a possibilidade de que os mentores mostrem para vocês como é que foi feito isso, tá? É só a gente pedir, tá bom? Então vamos pedir para eles mostrarem aqui como se fosse do lado da lousa ou na lousa. Quem tiver mediunidade, eles vão mostrar por sua mediunidade, tá bom? O Júnior vai ajudar por causa dos nomes, que eu me complico com essa situação, tá legal? Jesus é um espírito co-criador. Ele não é só um espírito puro. Jesus atua juntamente com Deus. Tá? Esse tipo de espírito não tem intermediário dele para Deus. Presta atenção nisso, tá legal? Não tem intermediário. Ele conversa, ele, por assim dizer, convive com Deus. É difícil de entender isso porque não tem corpo, né? Não tem vizinhança, não tem casa para morar. Né? Esses espíritos moram no universo. Ele convive direto com Deus. Então Deus tem uma vontade, ele tem uma lei, ele tem uma situação que ele quer que aconteça em determinado lugar no universo. Esses espíritos co-criadores são os caras que cumprem a vontade de Deus
fazendo com que as coisas funcionem como ele quer e passando essa vontade de Deus para os abaixo dele. Tá bom? Vai sair uma beleza esse negócio aqui, né? Tá? Então, através do fluido universal, tudo que existe no universo que parece invisível, mas a gente vai dar um nome só para finalidade didática, imagine poeira cósmica. Tá bom? Essa poeira cósmica, muitas vezes, ela é produzida por planetas e sistemas que se desintegraram, chegaram no tempo de finalização dele. Tá? Eles explodem ou se dissolvem, algum processo que a gente ainda não entende, e ele vira uma poeira cósmica. Pensa na poeira cósmica, uma poeira que está no universo, tá? No espaço. Só que você e eu não vamos ver isso. Ele é muito pequenininho, tem variados tamanhos, alguns podem ver, outros não. Isso é movimentado pela vontade. Vocês lembram da vontade? Através da vontade, você faz o bem. Porque através da vontade, você emana de você o magnetismo. Tá legal? Nós temos um magnetismo que é do espírito, mas que estando na carne, você vai chamar de magnetismo humano, da carne. Com esse magnetismo, o seu espírito atua, inclusive para curar os outros. Quando você entender isso e acreditar em Jesus, totalmente, você vai curar as pessoas, você não vai ter mais pessoa doente perto de você, a não ser as doenças ou kármicas, ou aquela que a pessoa produziu. Que não deixa muito de ser kármica, mas pode ser curada. Tá? Então eu sei que comer torresmo causa um problema na saúde. Chora os caras que gostam de torresmo. Né? Como assim, né? E aí você fala assim, pô, eu sei disso, eu tenho cultura e conhecimento suficiente para saber que o torresmo causa doença, mas é tão gostoso, você vai causar um problema no seu organismo. Uma hora ou outra você vai causar, é claro, se você abusar, porque qualquer abuso causa um problema. Agora tem abuso que não precisa nem abusar muito, usar muito, tá? Ele causa problema imediatamente. Uma delas é o álcool, outra o cigarro, as drogas, né? Quando a gente faz esses abusos, nós estamos causando um problema para nós que talvez não tenha cura, mas não era kármica. Foi produzida pela nossa escolha. Então a gente escolhe a maioria, ou melhor, a gente tem problemas, e muitas vezes gravíssimo, por escolha nossa. Escolhas que a gente fez errado. Então eu escolhi comer muito. Mano, você vai ficar gordo. O primeiro passo é engordar. Engordou, você vai ter as consequências da gordura. Quem trabalha na área médica, por exemplo, a Sônia, deve estar cansada de ver esses estudos, né? Eu já viu bastante. Que ela trabalha, eu não sei se vocês sabem, mas a Sônia trabalha naquele complexo do HC, né, Sônia? Uhum. Mais diretamente no INCOR, né? Sim. E a Sônia trabalha em pesquisa, tá? No centro de pesquisas de... Órgãos e tecidos. Como que é? Órgãos e tecidos. Sim, mas tinha um nome lá, como é que era o negócio? De congelar, como é que é? Criopreservação, criogenia. Criogenia. Eu já fui lá, é muito legal o lugar que ela trabalha. É um cubículo, coitada, mas é legal. Então, essas questões a gente está careca de saber. Que me perdoem os carecas, mas nós estamos careca de saber disso aí. Que muita coisa que a gente faz vai causar um problema no futuro. Porque a vida encarnada é um piscar de olhos. Pensa bem o que você estava fazendo quando você tinha 10 anos de idade. Pensa agora. Você vai sentir até o cheiro. Olha como foi rápido. Né? Tá certo? Quando a gente volta para o assunto que interessa, o fluido universal, ele é condensado pela vontade dos espíritos co-criadores. No nosso caso, do sistema solar, quem é o cara? Espírito co-criador do nosso sistema solar, Jesus. Através da vontade dele, ele movimentou os fluidos, o fluido universal, pegou essa poeira cósmica, tá? Se vocês se concentrarem, talvez eles mostrem para vocês, tá? E ele foi fazendo essa aglutinação. E ela foi girando, tá? Esse giro primário é? Força centrípeta. Centrípeta significa que
ela Gira. tudo que está solto, ela converge para um determinado ponto no espaço. E vai virar uma esfera gigantesca. Isso. Tá? E ao mesmo tempo que ela vai girando na centrípeta, ele vai aquecendo isso. O processo mais conhecido é como fundição, tá? Isso vai virando uma bola gigantesca. Vocês sabem que o Sol é muito maior do que a Terra, né? Mas o Sol original é imensamente maior do que o que vocês conhecem hoje. Tá? E esse Sol, esse planeta que está sendo criado, que na verdade o Sol é a nossa estrela, né? O Sol é uma estrela. Ele fica gigantesco, mas muito mais gigantesco do que ele é hoje. E esse força centrípeta vai fazendo ele ficar cada vez maior. Quando ele chegar no ponto ideal, que só o Espírito Co-Criador e Deus sabe qual é o ideal, ele vai parar. Tá bom? Ele vai parar. Está condensado, está aglutinado e está maciço, porém incandescente. Numa temperatura absurdamente maior do que o Sol de hoje. Tá bom? Em algum ponto do espaço. Beleza. E agora, o que a gente faz com isso? Agora nós vamos resfriar isso. Nós vamos usar uma outra força. A força inversa, que é a centrífuga. A centrífuga vai espalhar algumas coisas desse planeta, dessa estrela que foi criada. E ao mesmo tempo vai esfriá-lo. Tá legal? A gente fala força centrífuga pensando que está girando devagarinho. É uma velocidade gigantesca, tá? E essa velocidade vai sair pelotas, por assim dizer, desse Sol, que vai criar os planetas que estão em torno do Sol. Vocês sabiam disso? Porque essa explicação é espírita, tá no kardecismo, e a ciência já admite isso. Porque a ciência já admite que nós vamos estudar o átomo, tá bom? Nas subpartículas, num acelerador de partícula. Para tentar descobrir como foi o Big Bang, que criou o universo, não o sistema solar nosso. Mas o sistema solar nosso, a ciência já tem uma ideia bastante próxima do que nós estamos falando, de como foi criado o nosso sistema solar. Tudo bem até aí? Nessa força centrífuga que vai esfriar a Terra, vai criar os planetas que fazem parte do nosso sistema solar, que eu não sei nem enumerá-los. Tem gente que sabe isso de cor, né? Eu sei que a gente tem Marte, tem Júpiter, tem Plutão. Plutão, há uns tempos atrás, aí foi desclassificado, né? Parou de ser planeta, agora diz que voltou de novo, é uma bagunça danada. Nós temos alguns planetas em volta da Terra que giram, em volta do Sol, que giram como se fosse uma mágica. Eles não colidem, né? Eles não atrasam, eles têm a mesma velocidade, giram em torno de algum eixo, giram diferente da Terra, tá certo? Então é uma situação muito interessante que a gente às vezes não consegue entender como é que isso funciona. Só tem uma explicação. Deus, né? É Deus que fez isso, porque não é possível ter um negócio desse. Agora, o átomo, como ele é desenhado para nós, ele parece um sistema solar. Não é isso? O núcleo do átomo é o quê? Nêutrons. E aqueles que ficam girando em cima, em torno do núcleo, chamam-se elétrons e prótons, né? É isso? Prótons e nêutrons formam um núcleo. Os elétrons giram em torno. Os elétrons ficam em torno, né? Isso. Então, como é que aqueles caras não colidem? É mais ou menos o mesmo sistema de atração e repulsão que tem o Sol. E é mais ou menos isso que tem dentro da Terra. Um restinho de coisa muito quente do Sol. Então pensa bem assim, por que a Terra, quando começou, ela era incandescente? Ela era um planeta incandescente, não existia vida. Então, aos poucos, durante milhões e milhões e milhões de anos, tá? A Terra foi se adaptando, mudando, mais ou menos como fizeram os espíritos co-criadores, pela vontade de Deus e dos espíritos co-criadores, tá? Ela foi se transformando num sistema solar, com vários planetas, tá certo? Agora, a Terra sofreu um processo parecido com esse, que ela foi resfriando a partir de fora para dentro, não é isso? Tanto que o núcleo da Terra tem-se como uma coisa muito quente, por isso que existe vulcão. Então o planeta era tudo lava, tá certo? Ali começou a se combinar alguns elementos
da tabela periódica. Esse vídeo vai ficar muito bom. Os caras vão pensar que nós somos doidos, estamos brigando com o espírito. Ali começou a fazer as combinações. À medida em que teve condições ambientais, houve uma combinação do que nós conhecemos hoje como elementos primários que tem na natureza. Só que a natureza naquela época era outra. E começou a se combinar e formar um átomo com outro. E tudo é um processo de preparação para o próximo ser. Tá legal? Quando a Terra começou a ficar numa situação melhor, a gente tinha o primeiro reino, onde a gente habitou como princípio inteligente. Esse primeiro reino era o reino mineral. Tá bom? Esse reino mineral, nós ficamos lá, para finalidade didática também, os espíritos que contaram isso, aproximadamente, para partir de lá, do planeta que começou a criar as condições de combinação de elementos, que a gente conhece hoje como a tabela periódica, aqueles elementos lá, até completar esse ciclo, nós demoramos em torno de 1 bilhão e 300 milhões de anos. Tá bom? Depois nós passamos... Por que precisava do minério passar por todo esse processo? Porque o próximo ser vai precisar de minério para viver. Não é isso? Uma das primeiras coisas que a gente ia precisar quando viesse vida orgânica, essa que se movimenta como os animais ou como os vegetais, ela ia precisar de oxigênio. Então, uma das coisas que foram sendo criadas são as condições ambientais do planeta Terra para o próximo ser. Aí nós passamos para outro reino. Qual foi o próximo reino depois de mineral? Vegetal. Você percebe, claro, como qualquer adolescente no segundo grau, que o ambiente foi sendo criado para o próximo cara. O vegetal precisava da terra, do mineral. Mas não aquele que existia antes, né? Todo bagunçado, pegando fogo. Ninguém sobrevive aqui. Então, 1 bilhão e 300 milhões de anos para existir condições de vida vegetal. Aí viemos no vegetal. Ficamos no vegetal 1 bilhão e 300 milhões de anos. Preparando o ambiente para o próximo, que é o reino animal. Depois que o reino animal estava completo e teve condições de um animal, tá, parecido com um macaco, um gorila, um símio, que tivesse condições do corpo físico de carne receber espírito, esses espíritos foram enviados de outro lugar. Tá? Então a gente não virou espírito aqui mesmo. É muito raro você pegar alguém que veio dessa história toda e virou espírito aqui mesmo. É uma transformação que a ciência até hoje procura o elo perdido. Como é que nós pulamos? Porque a ciência acredita no macaco, tá certo? E que nós viemos do macaco. Mas ele não consegue entender como é que do macaco nós fizemos um salto. Esse elo perdido é essa transmutação, essa migração de espíritos já de outro planeta. Por isso que o primeiro espírito, não adianta você pensar como é que ele foi criado, porque quando a Terra foi criada e teve condições de receber espírito em um corpo animal, como um símio, um gorila, seja lá qual é o nome que se dê, que a gente não sabe quem era, mas no livro que João conta essa história dos primeiros homens na Terra, que a gente indicou aqui, para quem não estava aqui, não vai saber, lógico, mas qual é o nome desse livro que João conta essa história dos primeiros homens na Terra? Não está mais aqui. Roma e o Evangelho. Um absurdo de interessante esse livro, tá? Porque a igreja promoveu, ou como é que chama? Patrocinou, né? Tem muito isso no automobilismo, né? Patrocinou Roma e o Evangelho. O Júnior lembra o nome do autor, que é um nome bem doido. A igreja patrocinou um grupo de vários membros do clero, entre eles, eu não sei o que tinha, se tinha padre, bispo, cardeal, tá bom? Mas tinha um cara chamado J.B. Holstein. Não, do Roma e o Evangelho, que escreveu. Peligrio, um negócio assim. Pelicer. Um deles, tá? Um desses caras, resolveu colocar num escrito, porque alguém tinha que escrever um monte de relatório como que eram essas reuniões. Qual é a intenção da igreja? Provar que o espiritismo era uma farsa. Tá bom? Esse era o objetivo
desse grupo que a igreja patrocinou. Só que a gente sabe que na Terra, todo mundo, se não todo mundo, 99,99% é médium. Né? É médium. Como é que o faraó, ou o sacerdote do faraó, impunha a mão lá e aplicava o que hoje a gente chama de passe? De onde eles tiraram esse conhecimento? Né? Aqueles monte de deuses que o Egito tinha eram espíritos. Cada um tinha um nome e pedia-se alguma coisa para ele, em troca de alguma coisa ele ajudava o cara a fazer aquilo, a vencer uma guerra, a ter chuva e assim por diante. Esses caras que a igreja patrocinou e se reuniram numa casa, mais ou menos que nós estamos fazendo agora, numa reunião, começaram a estudar o espiritismo. E da onde eles se surpreenderam é que tinha um monte de médium no meio deles, e eles começaram a dar comunicação. E aí, acho que azedou um pouco o plano da igreja, tá? Quando a gente fala isso, não é que a gente está falando mal da igreja, viu? É história. Tá legal? Mas isso daí foi em quando? Quando que aconteceu? Hã? Quando aconteceu isso? Eu não sei, eu não lembro direito o ano não, tá? Mas foi evidentemente depois do Espiritismo de Kardec, Ah, tá. tá? Porque antigamente a igreja ela admitia até reencarnação, ela tinha lá os dogmas dela que ninguém podia ter acesso. Até assim, o fundamento de Jesus tinha pela essência assim o espírito, né? Daí, por interesse, eles foram manipulando isso e ninguém conseguiu ter acesso. Muitos livros foram queimados. A alta cúpula, acredito que a alta cúpula da igreja, eles sabem. Agora, descendo dessa cúpula, daí a manipulação, né? Então, o que a gente entende é o seguinte, que a igreja, na verdade, ela estudou o espiritismo. E o que nos interessa aqui é que ela estudou profundamente o espiritismo. Para, evidentemente, desqualificá-lo, desacreditá-lo. E no fim das contas, essa experiência, que deve ter tido um monte pelo mundo afora, essa experiência em Roma, estava ligada direta à igreja de Roma, ela foi frustrada e todos esses padres, porque relataram para a igreja o que estava acontecendo, eles foram expulsos da igreja, perderam seus cargos de professor em universidades, era um cara bambambam, tá, da igreja. E lá no meio desse livro tem um depoimento, por assim dizer, de João o Evangelista. Não o João Batista, tá? O João Evangelista. Vocês sabem quem foi João Evangelista? Um dos apóstolos. Ele era o mais novinho da turma quando Jesus foi crucificado, tá? Esse João, que era um menino, quando Jesus foi crucificado, ele foi o último a morrer. O último dos apóstolos a morrer. Ele morreu em uma, não sei se era uma ilha, mas era dentro de uma... Ilha de Éfeso. É que eu não ouço. Ilha de Éfeso. Era uma ilha grega. Eles foram confinados lá. Era uma ilha. Isso. Mas eu não lembro se o nome é esse, tá? Que Éfeso, se eu não me engano, é um outro lugar, mas não tem problema. Mas ele estava numa ilha, isolado. Inclusive, ele estava isolado num lugar de trabalho forçado, de escravos. Não que ele fizesse esse trabalho, mas como tinha muita vigilância, ele ficou lá dentro. E eles tentaram diversas vezes matá-lo, por ordem do imperador. Do imperador já existia papa? Não, do imperador, tá? E pelo menos uma vez foi documentado. Eles colocaram ele dentro de um caldeirão de ferro, né, de aço, né, de ferro, evidentemente, numa fogueira com azeite, e colocaram ele dentro. E não conseguiram matar o João. Não precisa se preocupar que ele não morreu, viu? E diz assim a história, que não é oficial, mas que os espíritos contam, que depois de várias tentativas de matá-lo, tá? Esse mandante, o cara que mandava matar João, e ele falou assim, olha, é o seguinte, cansei desse negócio, estou resumindo para vocês, tá? Cansei dessa história aí, tá bom? E é o seguinte, o próximo cara que for cumprir a minha ordem e não cumprir, vai morrer. E João soube disso. E aí ele falou, eu não quero que você morra, porque você não vai conseguir me matar. Pode me matar que eu te autorizo. Aí ele morreu. Patmos. Pátimo. Então, a ilha de Pátimo foi onde João viveu os seus últimos dias. E foi lá que ele ditou o Evangelho. Porque a maioria dos apóstolos não sabia ler e escrever, tá, gente? A gente tem notícia apenas de 2 que sabiam ler e escrever.
Através do livro Paulo e Estevão, nós descobrimos qual foi o primeiro evangelho escrito, porque já era usado na Casa do Caminho, tá bom? Qual foi o primeiro evangelho escrito, segundo Paulo e Estevão, o livro Paulo e Estevão, ditado por Emmanuel? João, né? A pesquisa humana da ciência, dos estudiosos da religião, dizem que foi Marcos, não foi, viu? Foi Mateus o Levi, que era o arrecadador de impostos. Ele tinha cultura e sabia escrever. Então ele foi o primeiro a escrever até por isso, porque só tinha ele. Se vocês assistirem aquele seriado, Gozo, como é? Vocês vão ver um cara que está sempre ali. Eles podem até colocar outro nome, mas quem fazia isso era Mateus, viu? O Levi, o arrecadador de impostos. Tá? O cobrador de impostos, né? Você como chama, cobrador de impostos. O outro cara que escreveu o evangelho, que era alfabetizado. Levi é o Mateus, que eu falei agora. É Mateus o Levi, era o arrecadador de impostos. Lucas, que era médico. E ele escreveu a pedido de um cara muito famoso, que se não fosse a circunstância de interesse da igreja de fundamentar o papado, certamente ele seria o principal apóstolo e que nunca andou com Jesus. O cara desse livro, Paulo Estevão, o Saulo, que se transformou em Paulo. Ele foi o cara que saiu pelo mundo e abriu em diversas naquele mundo lá deles, lá, né? Sei lá como é que era o negócio. Mas ele foi o cara que saiu abrindo igrejas, tá? Casas do caminho, tudo quanto era canto. Andando a pé, a cavalo. Se vocês lerem esse livro, vocês não vão querer saber de mais nada sobre a igreja primitiva, viu? É uma história lindíssima, ele é considerado o maior romance espírita do mundo, da Terra. Paulo e Estevão. Eu não consegui ler. Hã? Eu não consegui ler. Não conseguiu? Não, eu chorava muito. A gente chora muito mesmo. Eu lia com papel higiênico do lado, eu falei, gente, eu não estou preparado para ler esse livro, porque eu só choro. E é lá no Paulo e Estevão que vocês vão ver como se dá o cumprimento do que Jesus prometeu e está escrito em Marcos 16. Ide pelo mundo, pela sua nome agora. Tá? E quem fizer isso, blá, 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 se for picado por uma serpente, não morrerá, se fizer tal coisa, não morrerá. Tudo isso aí aconteceu com Paulo. E ele não morria. E lá em João, o evangelista, né? Foi lá na ilha de Pátimo, numa espécie de exílio, né? Forçado, que ele escreveu o Apocalipse. Que a pessoa pode falar o que quiser, mas ninguém conseguiu até hoje entender o Apocalipse. Porque o Apocalipse é uma profecia gigantesca, altamente complexa, e quando as pessoas começam a traduzir, você começa a perceber o quanto ele já previa de uma igreja católica que nem existia ainda. Não existia nem o papado e ele já sabia dos papas. Quem é católico, né? Aqui nós somos espíritas, mas nós somos batizados, né? Tem gente que ainda tem a família católica, fervorosa e tudo mais. Eu aviso antes de falar isso, porque infelizmente tem gente que tem a cabeça muito pequena. Tem uma amiga nossa que estudou na USP com o Júnior e com o Adalberto, que ela frequentava a casa espírita, e depois que eu falei isso, ela nunca mais apareceu. Tem um livro também sensacional, que é Caminho da Luz, também ditado por Emmanuel, e também escrito por Chico Xavier, que traduz o que está no Apocalipse sobre o 666. Você sabe o que é 666, né? Lá no Apocalipse ele fala sobre a besta. Tá? E a besta foi transformada num negócio assim, doido, né, pela igreja. Tá bom? A tradução daquilo lá, o 666, adivinha o que é? A igreja. Por isso que eu falo antes de contar, porque os católicos, que ainda são muito mais católicos do que os espíritas, geralmente não voltam mais. Então, quando você lê lá no Caminho da Luz, o Emmanuel conta exatamente o que significa cada número, cada letra, como é que funciona uma frase muito usada lá pela igreja, ou sei lá por onde, e que vai acabar entendendo o seguinte: o que é a besta? Porque foi transformado em besta, né? Mas o que é a besta? É o anticristo. É aquilo que combate o Cristo. É aquilo que vai contra o que Cristo ensinou. Tá bom? Na previsão dele, né, na profecia de João,
quem ia fazer isso primeiramente na Terra era exatamente dentro do cristianismo que veio da primeira casa, que era a casa do caminho. Por ironia, os caras que mais duvidam de Allan Kardec são espíritas. Tá bom? Tá lá, né, no espiritismo. E os espíritos, quando vão conversar com Allan Kardec, eles falam: as pessoas que vão mais duvidar de você são aquelas que estão participando com você da escrita desse troço. Então você fica esperto. Aconteceu a mesma coisa com o cristianismo na igreja. A igreja, que era para ser a detentora, né, de todo a mensagem de Jesus e fazer o planeta Terra se regenerar, foi a primeira que foi contra o ensinamento de Jesus. E a principal, né, porque você fala em nome de Jesus e faz exatamente o contrário do que ele fala. Então não tem luxo, não tem riqueza, não é para viver na miséria, mas não tem nada daquilo da Igreja Católica. Tanto que em vez de usar Paulo, que era verdadeiramente o cara que mais trabalhou para divulgar o ensinamento de Jesus pelo mundo todo, eles usaram Pedro por causa de uma conversa que eles resolveram traduzir aquela conversa como: esse cara é o Papa. O primeiro Papa é Pedro. Coitado do Pedro. Né? Ele não se sentia digno nem de ser crucificado, cara, de cabeça para cima. Transformaram o cara em Papa. Né? Que é a liderança mais material que existiu na Terra, não digo hoje, por causa do Francisco, que estava bem melhor, né? Mas é a coisa mais materialista que existe, no sentido de usar Deus e Jesus para ter grana, conforto e dominar o mundo. Tá bom? Certamente, os digníssimos irmãos queridos se preparem, porque tem dragão hoje, tá? Da igreja. Tá bom? Porque é assim que funciona. São papas, viu? A maioria deles são papas da igreja. Beleza? Então nós vamos fazer, a partir de hoje para frente, falar sobre a doutrinação de espíritos. Para que serve e por que ela existe, tá bom? Então a ideia da doutrinação de espíritos é o seguinte: é uma reunião, tá certo? Baseada no Evangelho de Jesus, por isso que no texto que vocês vão ver o Evangelho, a evangelização e a doutrinação, é baseada no Evangelho de Jesus, traduzido e melhorado, explicado pelo Espiritismo. Por isso que chama doutrinação, que tem vários nomes por aí afora, tá? Para mim, a maneira mais correta de dizer doutrinação, porque nós vamos falar da doutrina espírita, que na verdade é a tradução do ensinamento de Jesus. E essa doutrinação vai despertar os espíritos, tá certo? Por isso que é importante a gente entender para que existe uma reunião mediúnica. Para encerrar, para a gente não atrasar muito, nós temos uma reunião mediúnica com um monte de espírito desencarnado necessitado, e mais um monte de espírito iluminado, espírito mentor, tá? Seus espíritos, cada um tem pelo menos um cara, uma mulher que ajuda vocês, ajuda nós, tá bom? E esses camaradas têm no meio o espírito superior, tá? A ideia da questão é a seguinte: por que Deus precisa de nós encarnados para despertar o desencarnado? Pra gente despertar também. Deus, se quisesse assim, coisa fácil, ele despertaria os desencarnados. Não precisava de nada disso, mas nós precisamos trabalhar, nós somos médicos. E o que é mais importante, nós precisamos despertar ainda encarnados. Nós estamos despertando o espírito desencarnado. Nós precisamos despertar para as coisas de Deus e de Jesus ainda encarnados. Se a gente não participar, né, e tiver esses exemplos chegando aqui para a gente doutrinar, se a gente não tiver esses caras para a gente ver a história deles, contando para nós o sofrimento deles, a gente não aprende a viver melhor. E o principal problema nosso é que a gente veio na encarnação, não é com missão só de ajudar os outros, é que ajudando os outros a gente melhora, tá? Então, para ajudar os outros, é preciso prestar atenção nas histórias que a gente ouve do sofredor. Às vezes, eu tenho um costume de não ter tempo para mentor falar, e aqueles que estão acostumados com isso me perdoem, mas é o seguinte: eu aprendi que mais importante que o mentor falar é aquele tempo ser usado para despertar alguém que está em sofrimento. Não tem nada de... Não é uma política não, tá, gente? É que realmente o tempo nosso é muito corrido e a gente não doutrina igual a maioria das casas espíritas kardecistas. A maioria das casas espíritas kardecistas doutrina o cara assim, ó. O cara vai envolver o Ricardo, tá bom?
Aí a gente vai conversar lá, o cara tá querendo mal do Ricardo. Assistam lá o Divaldo, o filme do Divaldo, vocês vão ver. A primeira reunião que ele foi. O primeiro cara que estava doutrinando. Eles doutrinam, tratando o espírito que está ali com o Ricardo como bandido. E assim é fácil e rápido, tá certo? É rápido. Falou, ó, você não pode fazer isso, tá? Eu vou chamar os guardas. Aí vem espírito, guardião. Eu vou chamar, eles vão vir com espada, com lança. Eles vêm com espada e com lança. Entendeu? Porque nós estamos usando outros espíritos, não os de Jesus. E eles vêm. Também achando que estão fazendo serviço para Deus Jesus. E ameaçam esse cara de castigo. E o castigam, tá? Ele não fica só amarrado como acontece na mesa nossa, para evitar ele bater na mesa, machucar o médium. Não é isso. Porque isso aí quem faz é espírito mentor, tá? A gente não faz nada. Oi, Cecília. Bom. O que acontece geralmente na maioria das casas que eu participei, e até na Liga Espírita, que era a melhor casa espírita que eu já vi, antes da nossa, eles eram tratados mal na maioria das reuniões. Tratados como bandido. Então, tratar o cara como um bandido, mandar amarrar e tirar de perto do Ricardo, é fácil. É 2 minutos. Mas não funciona. Ele é retirado, ele vai para algum local, tá bom? Muitas vezes é feito um corredor, cheio de soldado, de espada, de lança, ele passa no meio, um negócio pirotécnico, tá? Mas aí ele vai para um determinado lugar. Como ele não foi por convencimento, tá? A gente tenta fazer com que o espírito se convença de que o melhor é ele ir. Não é isso? Sim. Vai mostrar para ele uma vida melhor e tal. Mostra até para ele a consequência dele continuar como está. Ele vai sentir, por exemplo, como é ser um ovoide. Tiramos a aparência dele de dragão e transformamos ele na aparência humana de novo, para ele sentir de novo. Olha, eu sou um humano, pô. Nem lembrava mais. Então tudo isso é um processo totalmente diferente de 90% das casas que eu visitei, tá? Que eu vi a reunião. Vocês podem ter participado de coisa muito melhor do que aqui em casa, tá? Mas a maioria dos lugares que eu fui, eles são tratados como bandidos. E é por isso que vem um monte de situação aqui nessa casa, que as pessoas falam, mas por que vai essas coisas tão especiais na sua casa? Porque ninguém mais quer cuidar disso. As pessoas querem cuidar do espírito como se ele fosse a intitulação de demônio, como maldade em si mesmo. Tá? Não existe espírito mau, gente, por natureza. Existe espírito em sofrimento. Tá bom? Aí eu vou encerrar pelo seguinte. Ó. Nós trabalhamos, por incrível que pareça, com um judeu, um médium judeu. Sim, judeu não tem nada a ver com Jesus, tá, gente? Mas o cara já era médium e conheceu a casa espírita lá onde a gente trabalhava. Ele tinha mais ou menos uns 70 anos, né, Maurício? Uns 70. 70, 75 anos de idade, quando a gente trabalhava com ele. E aí ele gostou tanto de trabalhar na reunião que eu dirigia, junto com o Júnior, com a família do Júnior e tudo, que ele, quando teve um curso de doutrinação, ele falou que ia fazer. Falou, olha só, que coisa espantosa. E aí nós fomos nos conhecendo. E ele trabalhava mais de 50 anos com mediunidade. Numa reunião familiar na casa dele. Eu não sei se eles chamam de patrício um ao outro, né? Judeu, não sei como é que é o nome. Mas ele fala, vamos dizer que seja patrício, tá? Eu e os meus patrícios, né? Nos reuníamos na nossa casa, na minha casa. E como é que era o tratamento? Ele contou isso no fim do curso. Que ele me fez chorar, né? Que não é difícil fazer eu chorar, mas ele me fez chorar. Ele falou, Hélio, antes da gente comer aí, comemorar o último dia da reunião, do curso, eu preciso contar um negócio para você. Ele falou, cara, olha, os caras de 70 e poucos anos, 50 anos de mediunidade. Ele falou, ó, o que eu aprendi aqui nesse... me faz... me envergonhado que nós fazíamos na minha casa. Nós enjaulávamos o espírito, cara. Nós dávamos choque no espírito. E ele é médium, ele via tudo. Nós enjaulávamos o cara. Eu fiz isso por mais de 40 anos. E estávamos absolutamente convencidos de que a gente estava fazendo a vontade de Deus. O que eu aprendi com você, 75 anos de idade, mudou a minha vida. Olha que coisa. Eu não faço uma reunião daquela nunca mais na minha vida. E continuou trabalhando com a gente até o dia que a gente saiu. Lá estava, entre outras pessoas, né? Eu, o Júnior, a Ana, a Marli, a Dona Inês, o Adalberto, que a gente chama de grupo, que muita gente não conheceu ainda. Muita gente. Até quando a gente saiu de lá, ele trabalhava com a gente.
A gente saiu, ele ficou mais um pouco, viu que não era nada daquilo, era bem diferente a reunião, e foi embora. Hoje ele, pelo menos há uns um ano, mais ou menos, Uns 6 meses? 6 meses, mais ou menos. Um amigo nosso lá na Barra Funda mandou um videozinho que encontrou o seu Maurício na rua. E fez um videozinho e mandou para nós. O seu Maurício está trabalhando dentro de uma judeu sinagoga. Sinagoga. Dentro de uma sinagoga. Lá no Bom Retiro. Assim, na secretaria ele não trabalha mais com mediunidade. E, pelo jeito ele nunca mais conseguiu trabalhar com mediunidade, porque ele chegou até aí na casa que a gente abriu quando a gente foi convidado a sair. A gente abriu uma casa lá, né? Na Barra Funda. E ele chegou a visitar a gente. E até falaram umas besteiras lá, ele desmentiu lá na liga, ele falou, não é nada disso não, eles trabalham bonitinho, não falam de ninguém aqui, vocês estão tudo enganados. E aí ele não foi mais na Liga Espírita, foi trabalhar na fé dele lá. Tá bom? Então essa situação que a gente faz aqui, por mais diferente e demorada que é a conversa, é o único jeito que a gente descobriu que é para fazer o que Jesus ensinou, porque está nos livros de André Luiz. O jeito certo de lidar com os espíritos. Tá bom? E aí vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, se eu não me engano, onde as instruções dos espíritos são todas do Cristo, pelo Espírito Verdade, e ele fala que no futuro tratai os filhos de Deus gentilmente. Isso é um negócio cachapote, né? Trate gentilmente os filhos de Deus no futuro. E nós estamos tentando fazer isso até hoje. Tá bom? Bom, nós agradecemos a todos, viu? O Júnior vai encerrar aí, né? Já estendeu.